O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 6 de julho. Líderes militares do Níger, Mali e Burkina Faso assinam novo pacto. Exatamente, tivemos uma cúpula, né, das 3 lideranças militares. Foi realizada em Niamey, capital do Níger, no último sábado, e foi assinada a Aliança dos Estados do Sahel, que ela surge como um pacto de defesa coletivo, ou seja, se algum país atacar um desses 3, os 3 vão partir em defesa, e isso é o tiar deles. É o tiar deles, e isso é feito em reação às agora menores, né? Mas logo depois do golpe no Níger, a comunidade de estados da África Ocidental, né, a CEDEAO, ela falou, olha só, a gente pode estabelecer uma força de paz, né, mandar uma força militar para derrubar essas juntas militares, tirar esses golpistas do poder e restaurar o poder civil. Então, surge como uma reação a isso. Porém, tem uma outra questão interessante, que é o objetivo deles declarado, tá? Quando eu digo declarado, é tanto para deixar que foi explícito por eles, não é uma leitura minha ou de alguém, e ao mesmo tempo é declarado, ainda não está concretizado, é criar uma confederação, tá? Ou seja, é expandir a união em temas internacionais de defesa entre esses 3 países. E o Joseph Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, né, ainda por algumas semanas, né, daqui a pouco vai ser substituído pela Kallas, da Estônia, mas ele disse que isso estabelece uma nova configuração geopolítica na África Ocidental, tacitamente reconhecendo que não tem mais como reverter esse processo, né? E ainda no continente africano, meu caro Matias, o premier da Etiópia, o Abiy Ahmed, né, o Nobel da Paz, ele se encontrou essa semana com o ditador / comandante do exército sudanês, o Al-Burhan, para conversarem sobre o estabelecimento de paz e segurança na região. Tá? O Abiy Ahmed foi até o Sudão para se encontrar com Al-Burhan. Lembrando, a guerra civil sudanesa, né, já passa de 1 ano de duração. É uma guerra que envolve também muitos interesses estrangeiros no Sudão. E qual é o interesse, então, da Etiópia em tentar agora fazer um esforço para a mediação, né? A Etiópia e o Sudão, vamos lembrar, não são países tão próximos assim. Já tiveram escaramuças fronteiriças no seu histórico, já tivemos ali ocupações de território um pelo outro. São países que estão em lados opostos na disputa pelas águas do Nilo, porém, a Etiópia agora ligou um alarme porque muitos sudaneses estão fugindo para a Etiópia, estão buscando refúgio na Etiópia, tá? E a Etiópia que passou também por um conflito interno recentemente, então isso gera ainda mais, né, questões econômicas, efeitos econômicos dentro da Etiópia, que agora está recebendo esses refugiados sudaneses. Então, provavelmente, isso que motiva essa viagem do Abiy Ahmed, né, eles se encontraram em Porto Sudão, que fica na costa do Mar Vermelho, e a Etiópia talvez tente se projetar, então, como eventual mediador nessa situação de conflito interno. Também no último final de semana, reformista vence as eleições presidenciais no Irã. Na semana passada, nós comentamos que, pela soma, né, dos candidatos principalistas ou linha duras, né, o candidato reformista não venceria, a não ser se tivéssemos um aumento do comparecimento eleitoral. Tá lá, tá gravado em áudio. E foi exatamente o que aconteceu, meu caro Matias.
o comparecimento eleitoral no primeiro turno foi de 39,9%, o comparecimento eleitoral no segundo turno foi de 49,6%. Tá? Então, assim, estamos falando de quase 7 milhões de pessoas a mais indo às urnas. O Saed Jalili, né, o candidato principalista, né, que foi ao segundo turno, ele foi de 9 milhões e 400 mil votos aproximadamente para 13 milhões e meio, que é basicamente a soma, né, dos candidatos principalistas no primeiro turno. Só que o candidato reformista, o Massoud Pezeshkian, passou de 10 milhões e meio para 16 milhões e meio. Tá? Então, muita gente foi votar a mais e foi votar nele. Tá? Assim, se você fizer uma conta ali, uma conta improvisada, a diferença de votos do primeiro para o segundo turno no candidato reformista é basicamente a diferença de eleitores de um turno para o outro. Tá? Isso quer dizer, então, que agora o Irã vai ter um governo reformista, vai ter um governo que vai retomar as negociações nucleares, vai ter um governo que vai legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, alguma coisa do tipo? Não, a gente já explicou isso aqui algumas vezes, inclusive mandar um abraço pro professor Fabrício Vitorino, que elogiou recentemente a nossa cobertura sobre o Irã. E a gente já explicou aqui, né? O Irã tem um aparato de Estado muito mais complexo do que eleger um presidente ou não. Você tem o Supremo Líder, que é, de fato, quem detém o poder no país. Você tem um Conselho Guardião e você tem a Guarda Revolucionária. Então você tem 3 instituições com um grande nível de poder político e executivo e que são todas da linha dura. São a linha dura, na verdade. Né? Então, ele não tem tanta margem de manobra assim. O interessante, tá, vai ser ver qual será a postura dele, tá, em relação às eventuais negociações de um acordo nuclear ou não. Porque, vamos lembrar, o acordo nuclear foi assinado entre o Irã e as potências, foi chamado ali de 5+1, foi assinado durante a presidência do Hassan Rouhani, que era ele um moderado. O acordo nuclear foi pro buraco, por causa do Donald Trump, então vamos ver se isso vai ter alguma influência do novo governo ou não. Pelo que eu li, pelo que eu abordei do discurso de vitória dele e posterior, o foco dele, inclusive, vai ser em questões internas, tá? Lembrando que ele foi ministro da Saúde, né? Foi parlamentar também. Ele vai se focar em questões internas, e a gente já falou aqui que a insatisfação interna no Irã é muito grande. Nós tivemos os protestos recentes por conta da Mahsa Amini, que tivemos muitas mortes e prisões. Nós temos inflação interna, a corrupção no Irã é muito grande, tá? Isso é uma queixa muito forte dos iranianos. A gente, né, lembrando, não é corrupção aquela do colarinho branco que, não, o cara embolsou 20 milhões num contrato superfaturado. É a corrupção do dia a dia, tá? Você vai matricular o seu filho na escola pública, tem que pagar ou levar um presente para alguém. Você estacionou seu carro, você tem que pagar ali né, tem que pagar o chopp, não, porque não tem chopp, né? Você tem que pagar a coxinha de alguém, né? Coxinha, eu estou usando aqui um exemplo bem brasileiro, né? Então, é esse tipo de corrupção, essa corrupção do dia a dia. Nada a ver com nenhuma gíria. Não. Longe de... Isso, não. Eu não falei a palavra pagar o arrego, alguma coisa assim, tá? É esse tipo de corrupção que hoje é muito forte no Irã. E antes de você passar para a próxima notícia, meu caro Matias, também em relação ao Irã, essa semana, tá, no dia 9 de julho, a diretora da CIA, a Avril Haines, que é uma pessoa que tem, assim, né, eu não sei se a gente devia criticar a diretora da CIA, mas tudo bem, né, ela tem também ali alguns possíveis esqueletos no armário dela, né, ligados à atividade dela no setor privado, a participação dela ali na questão do relatório da tortura durante o governo Obama, mas enfim. A Avril Haines, essa semana, disse que o Irã
via agências de inteligência e presença nas redes sociais, está ajudando a organizar, encorajar e financiar, ela usou os 3 termos, protestos nos Estados Unidos contra a política externa dos Estados Unidos em relação a Israel e Palestina. Tá? Então, basicamente dizendo que os protestos contra o envio de armas que são utilizadas em Gaza, o envio de munições que são utilizadas em Gaza, por exemplo, teriam participação direta do Irã. Essa é a acusação feita por ela. Notícia do domingo passado, dia 7 de julho. Erdogan afirma querer convidar Assad para restaurar laços entre Turquia e Síria. Bem, o Erdogan está fazendo isso porque, depois aí de anos ocupando o norte e parte do nordeste da Síria e usando os refugiados sírios dentro do território turco como moeda de troca para receber financiamento e ali um passe livre da União Europeia, a situação está começando a ficar um pouco desgastada. Então, recentemente tivemos os protestos anti-sírios na Turquia, tivemos os protestos anti-Turquia na Síria, que inclusive resultaram em pessoas mortas, e agora ele disse que está disposto a restaurar os laços com a Síria e gostaria de convidar o Bashar al-Assad, o presidente ditador da Síria, para restaurar as relações aos que elas eram no passado. Lembrando que a Turquia foi um dos primeiros países a apoiar e a armar a oposição ao Assad e a romper relações com a Síria do Assad. Tá? Então, assim, foi um dos primeiros países a fazer isso. Foram Turquia, Catar e depois Arábia Saudita. Então a Turquia, ela não é, digamos, ela passa muito longe de ser um ator inocente nessa história toda, um ator que não se beneficiou, um ator que não ajudou a causar os desdobramentos que hoje são um problema para a Turquia. Então ele falou dessa possibilidade diplomática. Outra notícia em relação à Turquia é que o chefão da BYD, a empresa chinesa de automóveis, esteve na Turquia e assinou, junto com o ministro turco e o Erdogan participou da cerimônia no dia 8 de julho, um acordo para investimentos numa fábrica da BYD na Turquia de $1 bilhão, tá? Com B de bananada, que iniciaria a produção ao final de 2026 e vai entregar 150 mil veículos por ano. Tá? Lembrando que a Turquia é um importante hub de produção automotiva. A Turquia tem muitas empresas estrangeiras ali, e eu digo hub porque muitas delas são montadoras, que nem no Brasil. No Brasil nós temos as montadoras que muitas vezes usam peças importadas, peças às vezes produzidas na Argentina, ou então produz a peça aqui e monta na Argentina. A Turquia tem uma situação parecida com a do Brasil nesse sentido. E finalmente, sobre o Oriente Médio, apenas uma recomendação de leitura para quem se interessar. A New Lines Magazine, que é uma revista eletrônica especializada em ensaios, tá? Publicou essa semana um artigo, tá? Da Hannah Mandu sobre as centenas de mortes de peregrinos da Hannah Mandu e do Sultan Al-Amer. Tá? Publicaram essa semana um artigo sobre as centenas de mortes de peregrinos na Hajj. E a gente comentou aqui, devido ao calor. E a matéria fala que muitos morreram de calor ou o calor relacionado à idade avançada dos peregrinos, mas que o Estado saudita também tem participação devido a problemas de planejamento e também a participação, a responsabilidade, melhor dizendo, de agências de turismo ou como se fossem guias da peregrinação
que cobram tarifas altíssimas e aí caso você tenha cancelamentos eles têm que pagar, então eles insistem para que as pessoas façam, né, cumpram o cronograma mesmo sob condições adversas. Então a situação é um buraco mais fundo apenas do que mortes por insolação. Notícia da última segunda-feira, dia 8 de julho. Boeing aceita se declarar culpada por fraude e escapa de punição mais grave. Então, meu caro Matias, no caso dos Estados Unidos especificamente, a gente pode falar em pizza mesmo, né? A Boeing se declarou culpada. Tipo, parecido com pizza, né? Depende da região, né? Por exemplo, tem aquela deep dish pizza. É uma sopa de tomate. Ela é meio que uma torta, meio que uma sopa, não sei. E a sopa paraguaia é uma torta, então é tudo... É tudo relativo. É tudo relativo, é tudo uma questão de linguagem. Mas, voltando aqui para a notícia, a Boeing declarou culpada de uma acusação de conspiração para cometer fraude contra a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, né, a FAA, por conta dos 2 acidentes fatais envolvendo os aviões do modelo 737 MAX. Tá? Isso significa que a Boeing vai pagar 487 milhões de dólares. Isso também significa que ninguém será responsabilizado criminalmente, que a empresa não precisará passar por um pente fino, digamos assim, nas suas operações, e isso é uma fração do dinheiro que os familiares das vítimas desses 2 acidentes querem como indenização, já que estamos falando de centenas de vítimas, né, e que as indenizações somadas dão quase 25 bilhões de dólares. Tá? Então, a Boeing basicamente vai ter que submeter ali parte das suas operações, né, a um monitor independente que será selecionado pelo governo, tá? Mas será assim, algo protocolar, como eu disse, não vai ser o pente fino que era solicitado pela promotoria inicialmente. Então, assim, como dizem nos Estados Unidos, é um slap on the wrist. Sabe, é um tapinha e continua aí. E vamos lembrar, né? Assim, muitas pessoas pensam na Boeing, né? Pensam nos aviões, né? Avião de passageiro, e aí, né? O 747 Jumbo, um dos aviões mais icônicos. Mas a Boeing é um pilar da indústria armamentista dos Estados Unidos, tá? A Boeing, acho que ela não precisa nem fazer lobby. Ela já tá, sabe, já é um emaranhado ali as relações, né? E ao mesmo tempo, né? Nessa semana, nós tivemos a notícia de que a primeira missão tripulada da Boeing para a Estação Espacial Internacional não tem data prevista para o retorno. Ela estava prevista para durar 8 dias e agora não tem data prevista para retorno. Por quê? Porque os caras estão literalmente presos no espaço, tá? Já que a nave Starliner da Boeing, né, apresentou falhas, né? Ela está tripulada pelos astronautas Butch Wilmore e Sunny Williams, tá? Tanto ele quanto ela eram pilotos de teste da Marinha dos Estados Unidos e eles estão presos no espaço porque a cápsula da Boeing está apresentando falhas. É isso. Assim, você vai falar mais o quê? E aproveitando, meu caro Matias, mais uma notícia do espaço, né, só para registrar, os 4 voluntários que ficaram mais de 1 ano simulando a vida em Marte, no experimento da NASA, né, sobre como seria um habitat em Marte, saíram do experimento essa semana. Eles disseram que foi muito bom poder sair do isolamento de 378 dias e eles foram monitorados, todos os dados, né, fisiológicos deles, enfim. Então, esse experimento chegou ao fim essa semana. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 9 de julho.
Uganda apoia e Ruanda controla grupo M23, segundo o painel da ONU. As Nações Unidas, segundo um painel do Conselho de Segurança, tá, publicou um relatório essa semana afirmando que o grupo M23, que opera no leste da República Democrática do Congo, é armado e financiado por Uganda e treinado, armado e controlado por Ruanda. E afirmando, inclusive, que nos últimos anos, entre 3.000 e 4.000 soldados ruandeses lutaram pelo M23 ou treinaram integrantes do grupo M23. E o curioso, inclusive, né, é que nós temos tropas de Uganda na República Democrática do Congo lutando contra, né, a Aliança Democrática, né, que não tem nada de democrático, né, e também monitorando, como parte da força, né, regional, monitorando a tentativa de cessar fogo. Né? Então, assim, o relatório, vou repetir, fala que Uganda financia, equipa e treina, e Ruanda financia, equipa, treina e controla o M23, que opera na República Democrática do Congo. Tá? Obviamente, os dois países negaram as alegações, inclusive o porta-voz do exército de Uganda chegou a mencionar o que eu acabei de citar, né? Seria loucura querermos desestabilizar a mesma área que estamos sacrificando nossos soldados para estabilizar. Né? Não necessariamente é loucura, né? Mas enfim. Então, um relatório que não sei se vai produzir alguma medida prática, mas ele oficializa o que todo mundo já sabia, o que todo mundo já suspeitava, a gente já havia comentado aqui. Falando em Ruanda, no próximo dia 15 de julho, segunda-feira, teremos eleições presidenciais em que o Paul Kagame, que é presidente desde 2000, é favorito a vencer com 213% dos votos. Né? E hoje, no Quênia, o presidente William Ruto, tá? Hoje, assim, coisa de agora a pouco, anunciou a demissão do seu gabinete inteiro, afirmando que vai iniciar consultas com os partidos e com a oposição para formar um governo de união nacional, tá, por conta dos protestos. Ele disse que também vai dialogar com os setores privados da população para formar esse eventual novo governo. Duas notícias da quarta-feira, dia 10 de julho. Trabalhadores da Samsung estendem greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores da Samsung, cerca de 30 mil pessoas na Coreia do Sul, que representam 1/4 de todo o quadro de funcionários da empresa no país, porque esses 30 mil são representados por um sindicato e são os operários, é o pessoal do chão de fábrica mesmo. Eles anunciaram uma greve, uma paralisação de 3 dias e depois anunciaram que essa paralisação se torna uma greve com tempo indeterminado. É a primeira greve da história da empresa e, obviamente, é uma greve que pode, caso dure muito tempo, afetar uma cadeia de suprimentos global, né, já que estamos falando de uma grande produtora de smartphones, de eletrodomésticos, mas também de chips, de semicondutores que estão em outros produtos. Tá? Então, foi anunciada essa greve por tempo determinado. Eles pedem um aumento de 13,5% nos seus salários para compensar a inflação dos últimos anos e também um dia extra de folga no ano, que seria estabelecido no dia da fundação do sindicato. Então, assim, um dia de folga no ano, tá? E, inclusive, muitos deles trabalham 6 dias por semana, tá? Oficialmente, né? Fora coisa de hora extra e tal, blá, blá, blá. Então, essas são as reivindicações dos operários da Samsung. E, falando notícias da Ásia Pacífico,
Japão e Filipinas assinaram um pacto para a realização de exercícios militares conjuntos que vão permitir que tropas japonesas adentrem território filipino e vice-versa. Tá? É o Acordo de Acesso Recíproco para a finalidade desses exercícios militares. E é curioso que, vamos lembrar, as Filipinas foram ocupadas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma ocupação muito violenta e vai ser então a primeira vez que tropas japonesas voltarão a solo filipino desde então. E obviamente essa cooperação é mirando na China, ou, se preferirem, se defendendo da China. União Europeia condena ataque israelense à escola em Khan Yunis, que deixou 29 mortos. Vamos passar por algumas notícias em relação à faixa de Gaza e Israel, começando pelo fato de que o Joseph Borrell condenou esse ataque israelense a uma escola em Khan Yunis, que deixou pelo menos 29 pessoas mortas, parte delas crianças. Inclusive, no último dia 9 de julho, nós tivemos 3 ataques aéreos e 2 ofensivas terrestres realizadas por Israel na faixa de Gaza, que no total deixaram pelo menos 50 pessoas mortas e 80 pessoas feridas, incluindo esse ataque à escola que você mencionou e uma outra escola da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, na região de Nuseirat, também foi atingida. Tá? As Forças Armadas israelenses afirmaram que todos os seus ataques foram mirando em militantes do Hamas. Tá? Porém, como eu disse, as imagens mostram claramente vítimas crianças e uma delas é uma imagem bastante violenta que mostra as crianças jogando futebol e um estrondo atinge o campinho que eles estavam jogando ali e foram atingidos. Então, no dia 9 de julho, foram realizadas essa série de ataques. E no dia 6 de julho, também tivemos um outro ataque a Nuseirat, que eu mencionei. Além disso, as Forças Armadas de Israel, as Forças de Defesa de Israel, ordenaram que todos os palestinos deixem a cidade de Gaza. E a gente já comentou aqui esse tipo de exigência. Eles querem que as pessoas fiquem indo de um lado para o outro, onde só tem escombros, para supostamente ficarem fora da linha de combate. Também tivemos uma operação militar pelo exército israelense em uma sede da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, afirmando que combatentes do Hamas estavam usando o prédio para suas operações. A outra notícia, então assim, esses ataques do dia 9 de julho e outros ataques. Outra notícia, o Haaretz, o jornal israelense, publicou no domingo, dia 7, provas cabais que as forças de defesa israelenses executaram o protocolo Aníbal. O protocolo Aníbal, a gente já explicou aqui no ano passado, esse ano, é um protocolo das Forças Armadas israelenses em que os militares israelenses atiram e matam outros israelenses, sejam soldados, sejam civis, para impedir que eles sejam capturados e tomados como reféns. Isso é uma política que é realizada justamente para impedir essa tomada de reféns. A gente também mencionou já aqui algumas vezes que você tem a questão extremamente violenta, de muitas vezes os cadáveres serem tomados como reféns, ou então tanto pelo Hamas, ou então as autoridades israelenses dificultarem que palestinos possam sepultar os seus parentes que eventualmente morram sob custódia. E então o jornal Haaretz publicou documentos provando que tropas israelenses mataram cidadãos israelenses no dia 7 de outubro, tá? Como parte de evitar que soldados e civis fossem tomados como reféns. Tá? E hoje as forças de defesa de Israel responderam a essa reportagem, confirmando alguns dos episódios citados, dizendo, por exemplo, que um carro de combate, um tanque, disparou contra uma casa no
Kibbutz Be'eri, dizendo que esse disparo foi feito profissionalmente, com uma decisão conjunta de comandantes das organizações após uma avaliação completa da situação. Tá? Então, basicamente confirmando algumas dessas denúncias. Outras 3 notícias. Tá? A primeira delas é que a revista médica Lancet, né, que é uma das mais conhecidas do mundo, publicou um artigo essa semana que estima que o total de vítimas em Gaza, diretas e indiretas, seriam de 186 mil pessoas, ou seja, 8% da população de Gaza, né, comparado com o pré-7 de outubro de 2023. Tá? O que seriam vítimas indiretas? Seriam, por exemplo, pessoas que morreram por problemas de saúde, por não terem acesso ao serviço de saúde, por não terem acesso ao hospital, por não terem acesso ao medicamento, coisas desse tipo. Tá? O que o artigo fala é que até 19 de junho de 2024, 37.396 pessoas morreram em Gaza desde o ataque do Hamas e a invasão israelense. Tá? Então, assim, eles afirmam esse número de 37.396 e o artigo depois faz estimativas desse número de 186 mil, incluindo, por exemplo, pessoas que morreram sob escombros e ainda não foram encontrados, os seus restos mortais. E o artigo foi compartilhado nas redes sociais pela Francesca Albanese, que é a relatora especial da ONU para a Palestina, tá? Inclusive. E ela usa o termo, no próprio tweet dela, que seria um genocídio. Porém, eu vou frisar uma coisa que poucas pessoas estão frisando. Isso é uma estimativa. E essa estimativa coloca, inclusive, também vítimas futuras. Tá? Então está falando, por exemplo, que, de acordo com os dados de pessoas com desnutrição, isso pode levar a um determinado número de mortes, tá? Caso a situação não seja revertida. Então, por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, a parte da proposta do artigo é motivar uma reversão desse cenário. Só que muitas pessoas, por emoção, sensacionalismo, vários motivos que forem, estão falando, olha só, 186 mil pessoas mortas, isso é 8% da população. Não, parte desse número, e é um número escabroso de qualquer maneira, tá? Mas parte desse número são das estimativas. E o artigo chama a atenção para o fato de que, para impedir que chegue nesse número, medidas devem ser tomadas, como cessar fogo, como o abastecimento de água limpa, potável, remédios, alimentos e coisas do tipo, tá? Então existem projeções nesse artigo. É importante mencionar isso. Tá? E finalmente, 2 notícias de hoje, meu caro Matias. O Erdogan, o sultão Erdogan, disse que Joe Biden e seu governo são cúmplices de crimes de guerra de Israel e pelas violações de direito internacional por fornecerem o armamento para o assassinato cruel de civis palestinos e que são necessárias sanções contra Israel. Tá? Vamos lembrar, o Erdogan usa essa pauta, primeiro porque o governo dele tem proximidade com o Hamas, segundo, o Erdogan usa essa pauta para se projetar, né, como um defensor da causa palestina perante outros países muçulmanos e perante os países árabes. Segundo, ele está falando grosso contra o Joe Biden, provavelmente porque ele acha que o Donald Trump vai vencer as eleições, embora o Donald Trump tenha imposto sanções contra a Turquia. E a outra notícia de hoje é que o Yoav Gallant pediu a formação de uma comissão parlamentar para investigar as falhas de segurança, tá, em Israel que possibilitaram o ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Tá? Esse requerimento provavelmente acaba sendo um desafio ao Netanyahu, porque, em última instância, se você vai responsabilizar alguém, você tem que responsabilizar o chefe do governo, que era o Netanyahu. Notícia desta quinta-feira, dia 11 de julho. Biden apresenta Zelensky como Putin em cúpula da OTAN. Isso mesmo que vocês ouviram. Quando vocês ouvirem esses programas, vocês provavelmente já vão ter visto essa imagem algumas vezes, né?
E ele fala, senhoras e senhores, presidente Putin. Né? O Zelensky faz ali uma cara de pastel, aí o Biden, né, dá uma... Tenta corrigir. Ele fala ali, não, eu tô tão focado em derrotar o Putin, que eu troquei o nome. E aí o que acontece? Depois da cúpula da OTAN, a administração Biden convocou uma conferência de imprensa para ele mostrar que ele está, né, fit for the job, né, que ele está apto para o cargo e tal. E ele cometeu outra gafe, né, dizendo, eu não escolheria o presidente Trump como vice-presidente se não achasse que ela fosse qualificada para ser presidente. Ele queria falar da Kamala Harris, né? Então, assim, primeiro, se não fosse o Joe Biden, se fosse eu ali, tá, no lugar do Joe Biden, se eu fosse presidente dos Estados Unidos, com a idade que eu tenho, uns 38 anos de idade, e eu trocasse Zelensky por Putin, já ia pegar mal. Já ia viralizar. Tá? Podia não ter grandes consequências, mas pegar mal ia. Né? No caso do Joe Biden, com essas constantes gafes, e depois do último debate, isso está sendo um desastre apocalíptico, porque tá, assim, Putin, Biden, estão tudo no Trend Topics nesse momento. No Brasil, tio Paulo tá no Trend Topics de novo. É pesado. Pesado. Então, assim, isso já tá circulando. E as pessoas estão olhando e estão falando, meu Deus, o que é isso? E assim, a gente não tá assistindo, não assistiu a conferência de imprensa, porque estamos gravando aqui, mas várias pessoas que eu sigo no Twitter, que estão comentando quando eu estava assistindo, desde brasileiros, como o nosso querido Carlos Pódio, desde comentaristas dos Estados Unidos, como o Ian Bremmer, estão falando, gente, o Biden, ok, ele está respondendo, está legal, mas ele claramente está tendo que cometer um esforço hercúleo ali para poder se mostrar e tal. E assim, isso não é etarismo, gente. Assim, tipo, o envelhecimento é um processo normal. Natural. E a questão não é como o Joe Biden está hoje. A questão é que muitas pessoas vão especular como ele estará daqui a 4 anos. E vai contra até, tipo, o que ele dizia na primeira eleição, né? Isso. Que ele ia ser o presidente de um mandato só. Então, assim, essas gafes de hoje, né, essas trocas de nomes, vão acabar viralizando muito, porque a situação dele já estava, né, complicada, né? E essa semana ainda teve uma outra coisa, né? Que aí, claro, entra a campanha dos republicanos, entre os tiozões do Zap e tudo mais, mas o que acontece? Essa semana veio especulação de que ele poderia estar se tratando pela doença de Parkinson. Por quê? Porque um médico chamado Kevin Cunard, que é especializado em doença de Parkinson, ele esteve na Casa Branca 12 vezes, tá? Nos últimos 2 anos, acho, 1 ano e meio. Então, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, negou que ele estivesse sido tratado e disse que o propósito das visitas do médico não pode ser declarado por questões de privacidade e segurança. Tá, mas que ele não estaria sendo tratado por essa doença específica. Então, assim, vão bater muito nessa tecla agora. Infelizmente, eu acredito que é um caminho sem volta para a imagem do Joe Biden, para a campanha do Joe Biden, sabe? O candidato democrata que derrotou o Biden nas primárias em Samoa Americana, o Jason Palmer, já disse que o Biden devia desistir da disputa. Ele acha que vai ser. Mas então, assim, é isso. Ele foi apresentar o Zelensky, chamou o Zelensky de Putin. E, repito, se fosse qualquer pessoa, já ia pegar mal. No contexto atual do Biden, foi uma catástrofe. E o John Favreau, que não é o diretor de cinema, tem outro? É um homônimo, ele é do Pod Save America, postou, né, uma pesquisa que 54% dos eleitores democratas pensam, né, num replacement, né, numa substituição do Biden, sendo que 55% dos eleitores negros, 66% dos hispânicos e 48% dos eleitores do próprio Biden
daquele que declara voto no Biden. Voto no Biden, mas não queria votar nele. Não queria votar nele nesse momento. E na mesma pesquisa, né, 69% dos eleitores pensam que o Biden está muito velho para ser o presidente efetivo. 62% dos eleitores negros, 68% dos hispânicos e 55% dos eleitores do próprio Biden. Então,